Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de vocês aí. Primeiro, sexta-feira de manhã, sextou, né? A gente já vem com essa iniciativa. Esse daqui é o segundo webinar que o time da Positivo, o time de transformação digital da Positivo vem trazer para vocês. A gente teve uma primeira sessão aproximadamente há 3 semanas atrás e agora a gente traz um novo assunto aí. Hoje a gente vai falar da solução Microsoft de nuvem híbrida, né? O Azure Stack. E principalmente por que nós escolhemos trazer esse tema logo no começo, né, logo nas primeiras sessões. Não é novidade para ninguém, a gente vem se posicionando muito forte com o portfólio da Positivo para endereçar os principais desafios que vocês, ou clientes ou canais, tenham hoje voltados a ambientes de virtualização. A gente sabe que esse mercado, né, essa vertical de virtualização vem sofrendo algumas intempéries aí por conta de fusões e aquisições que aconteceram recentemente no segmento. E falar de Azure Stack é um caso bastante conveniente, porque no final das contas a gente vai estar falando de modernização, né? Modernização dos ambientes, modernização das aplicações, um formato novo e um caminho para a nuvem híbrida. Então, para aqueles clientes que estão com dificuldades aí de renovação, por exemplo, de ambientes VMware, ou querendo modernizar a sua infraestrutura bare metal de qualquer maneira, Azure Stack hoje é uma solução das mais competitivas que podem entregar ambientes modernos, virtualizados e um caminho muito bem trilhado, muito bem asfaltado para a nuvem. Tá? Então, basicamente é isso. A apresentação vai ter lá 1 hora e 15, mais ou menos. A gente aqui na sala da Positivo, estamos no escritório da Positivo. Na sala da Positivo aqui a gente tem o Vitor. Tchauzinho aí para a câmera, Vitor. O Vitor é o cara aqui que junto comigo cuida da relação com as alianças, né? Inclusive Microsoft, Supermicro e todo o portfólio da Positivo. A gente tem o Davi está aqui também, Davi arquiteto de solução, e o Guilherme também, arquiteto de solução do nosso time, ambos extremamente conhecedores aí da solução de todo mundo de virtualização, mas em especial de Microsoft e Azure, tá? Eu sou o Gustavo Brasil, desculpa, não acabei falando aqui, tem uma mania de fazer isso, cara. Começa a falar e não me apresenta. Mas assim, eu sou o Gustavo Brasil, eu sou gerente de arquitetura de soluções e de alianças aqui na Positivo. E aí, tá aberto, tá? Isso aqui é uma discussão, o Kleber vai conduzir a apresentação, mas durante o tempo a gente vai fazendo aqui um bate-bola para trocar ideias e entender também. Perguntem via chat, se der no final a gente vai abrir os microfones e vai ter um sorteio aí para vocês no final da apresentação, tá bom? Obrigado então, pessoal. Kleber? Opa, prazer aí, pessoal, falar com vocês. Sempre muito bom aí falar um pouquinho mais das soluções que a Positivo consegue entregar, principalmente agora falando aí de Microsoft, né? Microsoft, ela é realmente uma das gigantes aí de tecnologia, assim como a Positivo, né? Então a gente precisa estar sempre junto, né, pessoal? Então é isso que a gente sempre busca, né? Soluções que tragam aí vantagens e possibilidades infinitas aí para vocês, tá? E a gente começa, né, com essa questão de modernização de ambientes virtualizados, né? Então, o pessoal aí de vocês que estão aí na sala, né, podem falar melhor, né, o Guilherme, o Davi, como isso tá chegando para a gente, né? Estamos tendo muita coisa aí, na verdade. Né, é verdade. É verdade, Kleber. Assim, o que a gente tem recebido de clientes que têm essa meta, né, esse desafio de modernizar suas aplicações, começar a alavancar, né, o modelo de negócio do modelo legado para um modelo digital, um modelo moderno, né, é muito alto, né? Então, são vários desafios. A Microsoft, com a solução da Azure como um todo, né, tanto desde a cloud dela e o Azure Stack, né, fazendo essa junção do mundo híbrido, tem solucionado e entregue para
diversas empresas, né? E aí de diversos tamanhos, diversas verticais, né? E é o que a gente vem enxergando do mercado, né? Então, acho que calha super bem a gente falar de Azure Stack, né? E da Microsoft como um todo. Do nosso feeling aqui, bate no que você comentou aí. A gente tem recebido bastante demandas para tratarmos projetos desse tipo, né? Principalmente por conta dessas grandes mudanças que têm acontecido no mercado, né, pessoal? Novamente falando, bem rápido, a questão da maior concorrente, neste caso, para a Azure Stack, está passando por um momento, e os nossos clientes estão nos procurando por conta disso. Querer entender o mercado também é interessante, pessoal. Querer ver novas ferramentas é interessante. E aí hoje a gente vai poder trazer isso para vocês. É isso aí, né? E sempre, né, a gente está falando de cloud híbrida, né? Isso é interessante, né? Às vezes a gente fica tentando entender, né? O que é essa tal de cloud híbrida, né? Por que a gente precisa, né, de cloud híbrida, né? Então, isso é bem legal. A gente vai passar um pouquinho aqui, né? Vamos debater um pouquinho a respeito disso. Isso com certeza vai tirar algumas dúvidas. Tenho certeza de todos vocês aí, se tiverem algum tipo de dúvida, tá? A gente vê, né, no mercado aí, né, pessoal, vários tipos de vertentes, né, de verticais, né, chegando para a gente com algum tipo de problema, né? Então, quando a gente vê o pessoal da indústria, né, ele tá trazendo aí tá lidando com dificuldades, né, com mudanças, né, que estão realmente impactando no negócio deles. Varejistas, né? O varejo realmente, para você conseguir captar ali o cliente, né? Realmente é complicado, né? Então, teve um grande avanço assim naquela questão de localização do cliente, onde que o cliente está indo na loja, com as câmeras inteligentes, e isso cria uma explosão de dados. Mas se você não souber utilizar esses dados, vão ser perdidos, né? Então, tem esse detalhe, né? Essa mentalidade de converter tudo em digital, né? Em uma solução que o cliente possa ser atendido em qualquer modelo, em qualquer etapa, né, de compra. Também no sistema de saúde, né, tem violações de dados, né? Então é tão importante, a gente está aí com a LGPD em pleno vapor, então realmente traz aí algumas dificuldades, né, para os sistemas. Então precisa de um sistema, né, de uma solução que seja segura, né? E quando a gente fala em sistema financeiro, né, ultimamente a inteligência artificial, né, a generative AI está dominando aí, né, o mercado. Então, em cada 10 palavras, 11 estão de inteligência artificial, né? Então, Isso. né, se quiserem, podem me interromper aí, gente. Para a gente ter um bate-papo aí, pode me interromper a hora que for, tá bom? Não, isso que é interessante que você falou, Kleber, bem rapidamente, é a verticalização, né, de todos esses processos, né, como você citou. Temos área de saúde, temos área de financeiro, varejo, todos eles estão buscando uma nova forma de pegar esses dados, né, vamos dizer assim, essa pedra mais bruta e tentando lapidar para poder extrair o melhor desses dados que hoje são esses dinheiro, vamos dizer, é o dinheiro do amanhã para eles, né? Então, assim, esse diamante. Então, nesse caso, a gente pegando e deixando esse processo mais fácil para eles, de organização, de centralização desses processos, é melhor, né? Em todas essas verticais. E para isso precisa de uma solução que atenda, né? Exato. Então, às vezes, a solução que está rodando atualmente, né, no cliente, né, talvez esteja ali um pouco defasada, né? Esteja no modelo antigo, né? Então a gente precisa modernizar isso, né? Então Exatamente. realmente traz, né, essa necessidade, né? Realmente essa necessidade mesmo de mudança deles, crescer, né? de mudança, de crescer realmente, de saber que o mundo atualmente está num outro patamar, né? Numa outra coisa, né? E aí a gente
vê, né, que eu estou mostrando, né, das aspirações do cliente, né? Hoje, quando a gente fala em serviço, todo mundo quer um serviço recorrente, né? Então, isso é interessante. A gente vê isso em tudo quanto é lugar, né? Começou lá com os streamings, né? De música, streamings de vídeo. Agora você já tem até um serviço para carros de aplicativo, né? Você paga lá uma taxa, você consegue ter um desconto na tarifa de aplicativo, né? Então, o pessoal quer fidelizar realmente o cliente, né? Então, como que pode, né, entregar um produto como serviço? Temos que pensar em soluções para isso, né? Transformar os dados, né, que, por exemplo, os varejistas, né, adquiriram, né, com aquelas câmeras inteligentes, com a localização, qual é o produto que tem mais apelo, né, para fazer isso para novos produtos, né? Acelerar o desenvolvimento de aplicativos, né? Hoje a gente fala de aplicativo nativo na nuvem, né? Sim. Então, é muito importante que a solução, né, o data center daquele cliente já esteja preparado para isso, né? Não adianta nada a gente ter o aplicativo que não vai conseguir rodar nas duas soluções, né? Exatamente. E interessante, né? O último ponto aí, mudança nos regulamentos, né? A LGPD veio para ficar, ela vai ficar realmente aí, uma tendência mundial, né? Já em outros locais realmente já estava há mais tempo do que no Brasil, mas o Brasil já tem até um tempo grande aí também dessa lei, né? E alguns dados, né? Eles precisam se manter no ambiente on-premise, né? Para você ter o controle, para você dar a garantia que aquele dado não vai é, ser perdido, né? Ou ser Exatamente. invadido, né? E o que você está falando, Cleber, é bem interessante, porque assim, a gente tem exemplos de parceiros nossos, né, no caso, parceiros aí que estão trabalhando conosco, que necessitam ter esses dados dentro do próprio lar, do próprio data center, realmente, não somente com medo de perder esses dados, mas de vazamento de dados, né? Porque sim, os dados de qualquer empresa é o diamante, como eu falei agora há pouco, é o diamante dessa empresa. A empresa que sabe trabalhar esses dados, e consegue gerenciar esses dados dentro dela ali, ela está na frente das outras empresas que não conseguem fazer isso. Só dando um... Eu acho que em algum momento até, Kleber, é conveniente da gente adicionar mais um item nessa lista, que é algo que eu tenho ouvido muito de clientes, que é em relação à previsibilidade, né? Então, assim, a gente costuma olhar muito, a gente aqui dentro tem um costume muito grande de olhar aquele que olha uma solução de cloud híbrida como um caminho de modernização. Ele está buscando algumas coisas, né? Então ele está buscando literalmente modernizar sua infraestrutura, ter um mapeamento melhor de custos, mas a gente também tem um outro lado da demanda dos clientes, da necessidade de clientes, que são clientes que já foram para a nuvem, estão muito alavancados em nuvem hoje, e estão observando os seus custos muito instáveis. A conta que está chegando no final do mês está muito instável. E um ambiente de cloud híbrida, ele literalmente vai trazer mais segurança para o negócio, mais previsibilidade para o negócio, e aí é uma conta mais financeira, né? Então, quando a gente tem segurança de operação, poder mudar os workloads, poder se aproveitar de processar os workloads onde eles devem ser processados naquele momento, com relação a custo, com relação à latência, com relação a uma série de outros quesitos, a gente dá previsibilidade para o negócio. E isso muitas vezes é intangível. Então, mais uma vez, apoiando a nossa estratégia de cloud híbrida. E foi até interessante você falar isso, viu, Gustavo? Por quê? Porque pesquisas mostram exatamente o que você comentou, né? Uma pesquisa da IDC falando que o futuro da infraestrutura é essa híbrida, né? Para ter essa possibilidade, né, de você ter a previsibilidade do seu negócio, né? A gente aqui, né? A gente não está, como falando assim, né? Crucificando ali a cloud pública, né? Realmente ela tem as suas vantagens, ela é
sensacional, né? Tanto é que a gente vê aqui que os gastos, né, com infraestrutura para a nuvem, né, eles aumentaram 12,5%, né? Então, isso já vem aí de alguns anos, né, o crescimento de 2 dígitos em gastos com a nuvem. E daqui para frente vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque a própria Microsoft já falou que está em processo de criação de outros vários data centers espalhados aí pelo mundo, principalmente para suportar a inteligência artificial, né? Então, esses gastos vão continuar aumentando. Só que, quando a gente faz a comparação com os gastos de infraestrutura que são fora da nuvem, que é o que a gente está comentando agora, né, com os data centers locais, com equipamentos de hiperconvergência, a gente vê que, apesar de não ser um crescimento de 2 dígitos, os valores deles estão bem próximos, né? Estão ali em torno de 13 bilhões de dólares, né? Então, realmente, mostra que as empresas elas querem o melhor dos dois mundos, né? E é isso que continua mostrando, né, a pesquisa, né? Mostram que 82% das empresas elas precisam permanecer híbridas, né? Elas têm que ter essa estratégia multi-cloud. Pode falar aí, gente, desculpa. Não, não. O Davi concordou contigo aí, Kleber. E assim, até colocando um adendo aí, as empresas elas estão enxergando que assim, é aquilo como você comentou, ninguém aqui está para condenar que tem que ser só cloud pública ou tem que ser só on-premises, mas dependendo do teu negócio, da tua empresa, a estratégia de como você vai alocar os seus dados, as suas aplicações, nem tudo pode ser perfeito para a nuvem. Pode ter coisas que você vai ter uma melhora tanto em relação à performance ou até mesmo custo dentro de casa e vice-versa. Será que hoje alguém pensa em ter um servidor de e-mail on-premises? Acredito que não. Então, assim, hoje o que as empresas, como melhor boas práticas que está sendo passado, como aquele índice do IDC que a gente passou, é que as empresas precisam entender melhor aonde alocar os seus dados, onde é melhor posicionado, definir uma boa estratégia disso e ter o quê? A flexibilidade de você poder convergir entre esses dois mundos, uma cloud pública e um ambiente on-premises, né? Exatamente, para cada workload, isso é verdade. Tá. Até porque eu não sei se isso vai ser um spoiler, não sei, né, Kleber, da sua apresentação, mas muito disso também, pessoal, o que o Guilherme está falando é interessante porque tem workloads que é importante e é até melhor rodar dentro de casa por conta de tempo, por conta de processamento e tudo mais. Então, isso faz com que essa junção realmente, se tornando multi-cloud, esse mundo mais híbrido, se torne muito mais importante para quando você vai entregar isso na ponta, né? E é interessante, né, continuando aí nas pesquisas, novamente, né, do IDC, né, essa pergunta aqui eu achei sensacional, né, porque 99% das empresas, elas que têm, né, aí um ambiente de hiperconvergência, né, de cloud híbrida, né, multi-cloud, eles conectam a uma nuvem pública. Então, temos aí nuvens públicas, né, da Azure, da Google, da Amazon, né? Eles precisam estar conectados com uma nuvem pública para que continue, né, ali carregando, né? Por exemplo, quais são os motivos, né, que eles precisam? Rodar um workload, né, uma carga de trabalho ali separado do ambiente de produção, aplicar teste de desenvolvimento, né? 49% aí das empresas testam, né, na nuvem. É muito mais prático, né? E aí entra, né, com aquilo que eu estava no slide anterior, né, de aplicação moderna, de aplicativo moderno, né? Se você cria esse aplicativo na nuvem e você tem a capacidade de rodar ele no seu ambiente on-premise, isso é o melhor cenário. Por quê? Porque você faz todo o teste, desenvolvimento desse aplicativo, testa ele na nuvem antes de você colocar ele em produção.
E se o seu ambiente não estiver pronto para isso, você só vai continuar rodando na nuvem, né? Então, aí talvez entre naquele ponto que o Gustavo comentou, né? De não ter uma previsibilidade. Se você tiver muito acesso ali, ou tiver muito, aumentar muito o seu workload, né? Então, pode ser que o seu orçamento ali vai para o espaço, né? Vai muito alto, isso é verdade. Então, é basicamente isso, né? Então, pensando nisso, né, é que a Microsoft ela tem essa disponibilidade, né, de trazer esse melhor dos mundos, né, esse cenário, né? Tanto o ambiente de nuvem, da nuvem pública do Azure, quanto do ambiente de hiperconvergência do Azure Stack HCI. E é interessante, né, trazer esse quadro, né, o quadrante mágico do Gartner, né? A Microsoft ela foi reconhecida como líder em infraestrutura de distribuição híbrida com o Azure Stack HCI. Então, ela traz aí, né, esse ponto, né, essa vantagem, né, porque foi testado aí com vários parceiros, né, e com certeza isso traz mais garantia ainda, né, sobre esse produto da Microsoft, tá? E aqui, fazendo um meia-culpa, né, esse produto, ele não assim, muito conhecido, né, muito divulgado nos ambientes. Então, tem empresas que a gente está falando, e aí vocês podem me completar com isso, né, e a pessoa, puxa, eu nunca tinha ouvido falar que a Microsoft tinha uma solução de hiperconvergência, né? E aí, se ela, quando a gente apresenta, né, a solução, mostra, poxa, era isso que eu precisava, né? Se me permite aqui, Kleber, eu estava lembrando de uma situação que a gente passou, acho que a gente estava até juntos. E é interessante como a gente, alinhado com isso que você falou, né, que é pouco conhecido, uma solução pouco conhecida, mas que nada mais, nada menos é do que uma líder, uma das líderes no quadrante mágico do Gartner. E é interessante porque, às vezes, falar de Azure Stack, o campo de falar desse tipo de solução, ele às vezes é muito mais fácil até em clientes que já são clientes Microsoft de soluções em nuvem. Então, a gente vem observando que quando o cliente já tem uma experiência de 365, já tem uma experiência do próprio Azure, de Data Lake, qualquer um dos serviços relacionados que ele já consome hoje em nuvem da Microsoft, é até mais fácil da gente explicar o conceito do Azure Stack, né? Para ver que interessante o quanto a Microsoft ela também é eficiente em proporcionar soluções para os clientes dela e conseguir empacotar tudo de uma maneira só e entregar uma solução que vai desde do client até o data center. E eu incluo ainda um ponto a mais, viu, Gustavo? A integração. Cara, o cara já roda. Ele já roda o Windows Server, já roda o 365, já roda produtos Microsoft, já tem o conhecimento. A curva de aprendizagem para essa empresa é praticamente zero. Não tem. Virar a chavinha do ambiente legado para um ambiente mais moderno. Então, isso é bem, bem interessante. Evita aí disrupturas, né, no data center do cliente. Isso é verdade. E aí a gente vai entrar um pouquinho, né, na questão de aplicativos nativos de nuvem, né? A gente comentou um pouquinho a respeito disso, né? Essas cargas de trabalho, né? De aplicativo de nativo de nuvem, ele também é chamado de um aplicativo moderno, né? Então, a gente viu lá no começo, né, que as empresas elas querem, né, empacotar serviços, elas querem atingir o cliente em qualquer lugar que ela esteja, né? E para que isso aconteça, ele precisa de um aplicativo moderno, de um aplicativo que seja que traga, né, as vantagens, né, da nuvem para o seu ambiente on-premise, exato. E aí a gente consegue analisar, né, a barra de experiência, né? Isso
qualquer um de nós, né? A gente acessa um aplicativo que dá pau, o que que você vai fazer? Cara, vou ligar pro Kleber. Ou então, Ou não vai mais usar, né? eu não vou mais usar. Vou desinstalar ali, vou tirar espaço do meu celular. Iniciar. É isso aí, né? Você vai deixar de utilizar, né? E se você não tem um aplicativo que é moderno, que traz, como estamos aí vendo no slide, resiliência, né? Que você consegue dimensionar ele para qualquer demanda, né? Você vai ficar para trás, né? Então, eu gosto sempre de dar o exemplo, né? Da Black Friday. Você pega hoje, né, os grandes varejistas, eles estão incentivando você a comprar através do aplicativo, né? Você tem benefícios maiores se você comprar através do aplicativo do que você comprar no site. Imagina se esse aplicativo cai, se o seu aplicativo de mobile cai, ou você vai tentar fazer a compra, ele trava ali na hora, você não consegue completar a venda, né? Então, a experiência do usuário é o primordial. E nos aplicativos nativos de nuvem, você tem essa possibilidade, né? Você tem a possibilidade de criar esse aplicativo para que ele atenda demandas de pico, demandas de talvez um evento esportivo, e essas demandas, às vezes, a gente não tem como deixar já preparado. Ah, puxa, eu só vou aumentar, né, a capacidade desse aplicativo no dia 30, o Black Friday é 31 de outubro, né, se eu não me engano, 30, não lembro aí, mas Não lembro. um dia antes. Ô, Kleber, aproveitando o gancho, Uhum. acho que um bom exemplo também é assim, todo mundo nota que, às vezes, ou dependendo do aplicativo, ou diariamente ou semanalmente, chega uma atualização nova no celular. É isso aí. E aí você atualiza o seu aplicativo, você consegue baixar ali. Muitas vezes o dono daquele aplicativo, né? Ou ele fez aprimoramentos para segurança, né? Para deixar o aplicativo seguro porque tinha alguma vulnerabilidade, ou porque ele fez alguma melhoria, ele corrigiu alguma coisa no código, no desenvolvimento. E para você disponibilizar essa atualização rápida e assim a larga escala, você precisa estar dentro desse conceito de uma aplicação moderna. Se você tem dentro de casa uma aplicação legada, você não consegue entregar uma aplicação com essa velocidade, com segurança, alinhada ao negócio. De novo, como você comentou, precisa ter velocidade. Olha, eu vou atualizar aqui por conta de uma questão de Black Friday. Cara, como é que eu vou fazer isso com uma aplicação que eu demando demora muito para eu desenvolver, demora muito para eu fazer uma implementação geral para os meus usuários. Então, se as empresas não pensarem, né, é até legal você orientar isso, porque hoje alguma empresa, algum cliente que possa estar nos assistindo, pode pensar: ah, mas hoje eu não tenho um aplicativo. Mas se você quer começar a pensar nisso para o futuro, você precisa já planejar e ter pelo menos uma solução dentro do teu ambiente, né, que consiga te levar para essa jornada, né, Kleber? Isso, inclusive, Guilherme, muito bem comentado, não só para atendimento ao público externo, tá? Mas aplicativos de público interno também. Sim. É muito importante você automatizar fases do seu processo interno. Então, se você cria um aplicativo que para o seu público interno, para os seus colaboradores, que não funciona, que trava, que não tem resiliência, não tem agilidade, não tem eficiência, ele vai cair em desuso, né? Então, Exato. você vai gastar tempo ali de desenvolvimento naquele aplicativo e não vai te trazer o benefício que você precisa, né? Então, quando a gente pensa, né, nesse cenário, né, tanto para clientes internos ou externos, a gente precisa ter, né, aplicativos, né, cargas de trabalho que podem rodar tanto na nuvem quanto no local e que são
baseadas, né, por exemplo, em containers, o Kubernetes. A gente fala bastante, né, em containers, Kubernetes, né, são arquiteturas, né, baseadas em microserviços, né, e isso traz vantagens, né, quando você quer entregar ali uma solução, um aplicativo para um cliente mais fácil, mais rapidamente, né? Talvez você comece por um item e você vai agregando, né, no seu aplicativo outras Funcionalidades, né? outras funcionalidades, exatamente, né? E aí você comentou o ponto, né, da atualização. Nessa atualização pode ser que você tenha ali, você traga um benefício, uma funcionalidade a mais, sem perder a experiência ali do usuário, sem ter que ele desinstalar e instalar um novo aplicativo, né? Você faz só através de atualizações, né? Então, Exatamente. é muito, muito interessante. E aí, a gente vai entrar no ponto principal aqui da nossa apresentação, né, do Azure Stack HCI, né? Então, por que que a gente traz, né, o Azure Stack HCI como uma solução híbrida, como uma solução que pode atender a esse tipo de demandas, né, que a gente está comentando agora, né? Ô, Kleber, Opa! como essa parte é um pouquinho mais técnica, a gente vai demorar um pouquinho, eu só queria adiantar uma coisa para o pessoal. O Gustavo comentou, pessoal, quem aguardar até o final vai ter um sorteio, e a gente acabou não mostrando aqui, tá? Ó, a gente tem 3 itens para o sorteio, tá? Um é um speaker portátil Bluetooth, tá? Da Anker, todos conseguem ver aqui na imagem. Uma caneta da Crown, bonita pra caramba, cadê? Fiquei até com vontade aqui. De pena. A gente não pode participar não do sorteio, Guilherme? Não, cara. Não pode. Quem é positivo não pode. É só pro pessoal aí, cliente, parceiro, tá? E uma mochila da Vaio, tá? Bem bacana, tá? Parceria da Vaio com a Targus. Excelente mochila, essa aqui também queria ter, né? Mas não posso participar. A gente queria ter tudo, né? Mas não pode participar. E aí, no final, pessoal, a gente vai sortear esses 3 itens aqui que a gente deixou aqui na frente, tá bom? Só ganha quem tiver presente no final, no momento do sorteio. Quem vai fazer o sorteio diretamente é o Rafael do nosso marketing, tá? Só reforçando aí, tá, Kleber? Desculpa aí ter te Não, imagina, aí. cara. Foi bem legal. É bom. Vamos prender a audiência aí, né? Vamos prender a audiência. O Ibope tem que ser mantido. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Bom. Então, quando a gente fala de hiperconvergência, né? O que significa hiperconvergência, né? A hiperconvergência, por definição, é uma arquitetura de sistema que combina tanto armazenamento, processamento e rede em um único sistema, em um único nó, em um único servidor. E ele é gerenciado como um todo, né? Então, esse slide eu acho bem interessante. Talvez você já tenha até visto esse slide em alguma outra alguma outra apresentação, tá? Mas do lado esquerdo aqui a gente tem o ambiente tradicional, né? Um ambiente legado, né? Essa infraestrutura que muitas empresas ainda têm, né? E continuam tendo, né? Lógico, novamente aqui, né? Não queremos falar que esse modelo é ruim porque ele vem funcionando até hoje, né? Esse modelo não é ruim, só que ele traz algumas dificuldades, alguns desafios, né, no seu dia a dia, né? Um dos exemplos, né, que eu posso salientar aqui é a complexidade, né? Então, não é difícil a gente encontrar, né, profissionais que são especializados em rede, né? Um profissional que ele é especializado em rede, então ele sabe tudo ali de rede para esse tipo de ambiente. Tem pessoas especializadas em storage, né? Que faz parte do currículo dele lá a pessoa ser especializada em storage, ou em hypervisor, né? Puxa, eu domino muito bem a VMware, eu domino muito bem Hyper-V, né? Então, cada uma dessas áreas, né, nesse tipo de infraestrutura, necessita, né, normalmente de uma pessoa especializada ali para tocar.
Um outro aspecto que traz dificuldade, né, é quando você precisa expandir, né? Então, quando você está lá com o seu storage já bem utilizado, com pouco espaço, aí o Guilherme pode falar muito aí mais disso, né? Ele tem bastante experiência aí de clientes que chegam aí com o storage aí no limite, né? Qual a dificuldade aí que faz, que traz para ele, né? Quando ele está no limite aí. Assim, geralmente sempre acontece isso, tá, Kleber? E aí, você tocou em pontos importantes, né? Primeiro, assim, para um ambiente complexo, que é um ambiente tradicional, é esse 3 camadas que a gente está vendo do lado esquerdo aqui da imagem, você tem separado ali o mundo de o computacional e de rede de storage. Então, as empresas muitas vezes têm que ter diversos profissionais para tomar conta disso. Se uma storage começa a consumir muito o repositório dela ali de armazenamento, quando você precisa expandir ela, né, fazer a expansão do teu armazenamento, te traz uma mega complexidade, porque você tem que aumentar a conectividade de rede, você tem que alinhar com o time de virtualização, com o time de servidores, eles vão precisar ter que enxergar de novo esse repositório. E aí, pessoal, mexe com tantos profissionais, mexe com tanto core da empresa, que aí tem muita empresa que não consegue fazer essa expansão, ou se faz com muita dificuldade, por quê? Você vai ter que criar um GMUD, você vai ter que falar com todos os departamentos da empresa, que você vai ter que ter uma parada no dia XPTO, você vai correr um mega risco, porque se você reiniciar um desses ativos separados do ambiente, pode ser que isso impacte uma tecnologia, e até você descobrir que na verdade não era ela, era um outro item que estava influenciando nesse problema. Então, assim, quando a gente fala complexidade, não é à toa, é muita coisa envolvida que faz com que as empresas muitas vezes não consigam atualizar um firmware, né? Um item de segurança de um desses equipamentos por medo de você ter que reiniciar Impactar e todo depois esse- impactar todo o negócio da empresa, Exato. né? Então, assim, essa complexidade, depois carrega isso para a parte de modernização, que é o que a gente estava falando. De novo, essa tecnologia, ela vem carregando o piano aí para muitas empresas há muito tempo, né? Uhum. Mas, quando você quer colocar uma aplicação nesse ambiente e tentar modernizar, tentar que ela seja no mundo híbrido, que você possa, por exemplo, testar ou migrar para uma cloud pública, você não consegue, né? Então, é essa a diferença. Já no modelo de hiperconvergência, você tem tudo isso dentro de um item. Você tem todo um stack de software ali, moderno, que vai te dar todos os serviços, te dá uma cara de cloud dentro de casa, te dá facilidade de expansão, flexibilidade para crescimento, vai te dar total resiliência. Ele já tem mecanismos dentro dele de automação, de poder migrar cargas de trabalho ali, dividir para que os servidores fiquem ali equivalentes, né, no processamento. Uhum. É uma série de vantagens ali em cima e, de novo, você consegue integrar esse mundo on-premises com o mundo cloud, né? Você não Uhum. está mais refém ali. Se acontecer, Deus me livre e guarde, um problema na tua região que você mora, por exemplo, a gente teve, infelizmente, casos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de enchentes e tudo mais. Quantas empresas que tinham, por exemplo, um ambiente ali que não era híbrido, que ficaram ou sem acesso até mesmo a uma internet, né? Infelizmente, localidades ficaram sem acesso à rede como um todo, né, de internet, ou o mundo on-premises acabou ficando impactado e não conseguiu se resguardar e ser migrado ou ter uma comunicação com a Azure, né, com a cloud pública. Se perdeu, porque estava tudo on-prem. Tudo on-prem se perdeu, né? E juntando o que os dois falaram aqui agora, o mais importante, pessoal, é a gestão unificada.
Então, você vai gerir, como o Ali está mostrando para a gente, você vai gerir seu compute, você vai gerir seu storage, você vai gerir seu network no mesmo local. As suas aplicações no mesmo local. É isso que é interessante. E aí, voltando para um pouco do que o Kleber disse, o time também vai se modernizar. Não quer dizer que vai acabar com o time que está trabalhando lá, que já trabalhava com um, com o outro, não. Sim, o time também será modernizado e isso ajuda em todo o processo da empresa, acelerando as aplicações da empresa, acelerando todo o processo da empresa, tá, pessoal? Isso que é interessante. A gestão é unificada. É verdade. Outro ponto que você comentou, Davi, é essa mudança cultural, porque os times de TI eram muito focados, né, muito nesse modelo tradicional de 3 camadas que a gente fala, em atender chamado, em só suporte, 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 suporte. Mas esse time é um time nobre. Ele é um time que ele poderia estar trabalhando, desenvolvendo dentro das soluções e dentro do que é possível na tecnologia ali, em inovação para a empresa. Não, por que a gente não ocupa mais o nosso tempo em projetos, em desenvolvimento, para alavancar os negócios da empresa? Focado, alinhar a TI com o negócio. Exatamente. Por quê? Porque nesse modelo legado, antes eles não conseguiam. Eles tinham que estar sempre ali, todo momento, cuidando de chamado, do suporte do dia a dia, né, Kleber? Então, é isso aí. acho que esses são pontos vitais aí dessa diferença entre esses dois cenários aí de arquitetura. Exato. Eu acho que o Davi já viu a apresentação, viu? Porque eu ia tocar exatamente no ponto do gerenciamento, ele já pegou aí. Mas é isso aí, Davi, exatamente. Ó. Então, resumindo, tá? Basicamente, os benefícios da hiperconvergência, o que todos vocês falaram aí. Menor complexidade para gerenciar esse equipamento, flexibilidade, maior flexibilidade, melhor escalabilidade. Então, é muito mais fácil a gente crescer esse ambiente de hiperconvergência. A gente pode crescer de duas maneiras, tanto de maneira horizontal quanto de maneira vertical. Né? Horizontal, se você tiver slots vagos dentro do seu servidor, você completa esses slots ou com memória RAM ou com discos de armazenamento e o próprio sistema. Isso que é muito, muito legal no ambiente de hiperconvergência. O software, né, o Azure Stack HCI, ele é que vai fazer essa união desses dados, desses novos espaços, né, que foram criados, né? Então, isso é muito legal. E o gerenciamento simplificado, né? Que traz muito benefício, né? Através de um painel central, você consegue gerenciar ali todo o seu ambiente, né? Então, é bem legal, Davi. Você pegou minha apresentação aí antes, viu? Tô aprendendo. Você é um bom professor, cara. Estou aprendendo, não se preocupa não. De nada, tamo junto aí. E aí, a gente falando, né, de Azure Stack, né? Talvez o que uma das dúvidas, né, que aconteça, né? Puxa, né? Qual Azure Stack que a gente está falando, né? Nós temos aí algumas soluções, né, que a Microsoft ela fornece, né? O Azure Stack HCI, né, que é uma solução para virtualização escalável, para carga de trabalho de alta performance, a integração com o Azure Arc, aí vocês vão entender um pouquinho mais ali para frente, né? A respeito do Azure Arc. Mas a Microsoft também fornece outros tipos de serviços, como o Azure Stack Edge e Hub. São serviços diferenciados, tá? Por exemplo, o Edge é para computação na borda mesmo, né? E o Hub são para cenários desconectados. Por exemplo, você está numa plataforma de petróleo que você não tem acesso ali. Então, você consegue conectar um serviço do Azure, rodar isso localmente lá na sua plataforma de petróleo e depois trazer esse dado e integrar ele no seu ambiente aqui. Né? Isso, no seu ambiente do cliente aqui no seu data center, tá? E aí, título de informação, né, Kleber? Mas a gente vai dar foco no HCI, né? É mais para o pessoal ter uma ideia que também
se precisasse de algum outro cenário específico, a Microsoft também tem esses outros, mas o nosso foco é no de o Azure Stack HCI. Hiperconvergência, correto, exatamente. E aí, o que a gente pode falar, né, de Azure Stack HCI, né? Então, o primeiro, né, de Azure, quando a gente fala de Azure, né, a gente já sempre imagina, né, que vai trazer novos recursos, né, de segurança, novos recursos de desempenho, e é uma conexão direta, né, com a nuvem, né? Então, ele traz os benefícios da nuvem, né, de atualizações, de segurança que a nuvem traz, né, para um ambiente local. Quando a gente fala de stack, né, empilhar, realmente a tradução ao pé da letra ali mesmo, empilhar servidores, né? Então, no Azure Stack, a gente consegue, né? Pode até começar com um nó, em cenários, por exemplo, de remote office, né? Branch office, até, no máximo, 16 nós por cluster, tá? Isso traz aí um range muito grande, né? São poucas empresas, né, que passam aí de 16 nós, né, no seu cluster, né? Então, ele traz um range muito bom que atende aí a maioria, né, das empresas, tá? Isso é bem interessante. E quando a gente fala de HCI, né, é um sistema operacional definido, né, criado para esse tipo de operação, para esse tipo de operação híbrida, né, de cloud híbrida que nós estamos comentando, tá? Então, um ponto que eu acho que eu esqueci de comentar, o Azure Stack HCI, ele é um sistema operacional, tá? Então, deixar bem claro isso, tá? E aí a gente vai entender por que depois a gente precisa licenciar com o Windows Server, né? Isso é interessante. Esse gancho, já vou te dar um spoiler aqui de perguntas. Chegou perguntas com relação a isso, tá? Depois a gente até falei que mais na frente, com relação ao licenciamento, a gente vai conversar. Também chegou uma perguntinha aqui, eu acho que, não sei se você pode responder, ou até mesmo o Guilherme pode responder essa daqui bem rápido, tá, pessoal? Voltando um pouquinho com relação a quando a gente viu aquela estrutura, tanto o tradicional 3-2-1, que todo mundo conhece, como agora o nosso HCI. Então, por exemplo, Guilherme, o José Greco aqui nos perguntou sobre o modelo de HCI. Né? No modelo de HCI, a storage é Fabric ou SAN, ou pode ser as duas? Então, a storage, no caso aqui, no modelo HCI, a gente está falando que a gente está mantendo um armazenamento junto com a parte computacional, tá? E com a parte de rede. Por quê? Porque é um servidor, basicamente é um servidor com muito disco na barriga do servidor, tá? Então a gente está falando que é um Fabric ali. Quem faz toda essa mágica de resiliência, muitos perguntam, tem um RAID ali dentro? Ele tem um nível de redundância, não é bem um RAID, mas ele vai distribuir os dados tanto entre os discos e tanto entre os nós, para que, por exemplo, se você tiver mais de um nó, aquele dado ele sempre tem uma redundância em outro nó, tá? Quem que faz a orquestração disso? É o software, tá? O software disso de forma automatizada, ele vai identificar como os dados vão ser alocados, ele consegue fazer tierização. Então, exemplo, se a gente está no modelo híbrido, ou seja, eu tenho disco flash, disco mecânico, se eu tenho que colocar um dado que requer mais IOPS, o Azure Stack Arc ali dentro ali, vai identificar isso e vai alocar para os discos mais nobres. Não, eu tenho uns dados aqui mais com menos escrita, com algumas vezes leitura, é um dado estático, ele é um archive, ele vai lá e ele vai alocar esses dados para discos menos nobres, discos mecânicos, por exemplo. Então, toda a orquestração disso está no software, tá, pessoal? Então, excelente pergunta, tá, José Greco? A diferença é essa. Então, exemplo, o que é? Eu tenho uma storage no Azure Stack HCI, né, num cluster de hiperconvergência, está dentro do servidor, tá? Você não tem uma segunda storage ali. O armazenamento, parte, né?
já faz parte da caixa. Isso lembra que a gente estava falando da complexidade? A gente começa a tirar a complexidade aí. Por quê? Porque a gente está falando de tudo dentro de uma caixa. Uhum. Mas, poxa, no tradicional a gente tem resiliência. Aqui a gente tem também. Por quê? Porque eu vou escalonando esse cluster com mais servidores ali. Exatamente. Ou mais discos. Eu consigo tanto crescer verticalmente, Kleber falou bem como também horizontalmente. Exato. Então, e aí a pergunta que eu faço, tá? Eu não sei se o José Greco ele é da área de TI, se ele é da uma parte mais gerencial, executiva, mas se for da TI ele vai saber. Se tiver que crescer com uma storage no ambiente tradicional, é uma mega ação que tem que ser feita, né? E mexe com todos os ativos ali. Quando a gente fala de hiperconvergência, eu estou dizendo que eu vou pegar um servidor novo ali, vou colocar um IP e vou falar: olha, eu tenho um novo nó aqui para o cluster com IP tal. Realoca para mim aqui os workloads junto com esse nó e faz Redistribuição. a redistribuição, né? Uhum. O arranjo de todos os meus workloads adicionando esse nó. Exatamente. Então, assim, a escalabilidade ela é muito melhor, ela é muito superior. Mais fácil também. Exato. É praticamente plug and play, pessoal. Isso que o Guilherme está falando é praticamente plug and play. Lembrando que, claro, não vamos entrar nesse detalhe agora. Uma coisa que também tem uma pergunta aqui que eu posso responder dessa forma para você. Foi até o Aldrin que fez, né? De a gente poder deixar esse assunto na ponta da língua. Sim, pessoal, a gente vai fazer mais sessões com o Kleber, tá? Com outras pessoas da Microsoft, caso necessário. Então, assim, para deixar vocês também afiados nesse assunto. Com o que o Guilherme está falando, o que é interessante também, não vamos entrar tanto no bit byte aqui, mas lembrando que o Azure Stack HCI também tem a forma de você ter um N+1 ou N+2, dependendo do tipo de forma que você quer colocar a sua resiliência de dados e de nós. Então, assim, tudo isso vamos dizer assim, a gente está conseguindo manter o padrão que foi deixado do legado. Tá, pessoal? Então, assim, pensem dessa forma. A gente consegue entregar para vocês a resiliência dos seus dados, a distribuição dos seus dados por discos e por nós. Tá ok? Kleber, se você quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade, tá? Não, tá perfeita a explicação de vocês, gente. Tá sensacional, muito bom mesmo. E aí a gente entra um pouquinho, né, na parte da estrutura, né, da arquitetura, né, do sistema, né? Então, aqui a gente consegue ver exatamente isso, tá? Então, nós temos aqui servidores, né, no seu ambiente on-premise, que você pode rodar suas cargas de trabalho, né? Você vai utilizar nesse ambiente o Azure Stack HCI, que vai instalado diretamente no Bare Metal. Aí você tem a sua camada, né, de hypervisor, né? No caso aqui é o Hyper-V, tá? Que é utilizado. E dentro dessa camada você pode utilizar, né, no Hyper-V tanto um ambiente Windows Server, essas máquinas virtuais com Windows Server, como máquinas Linux também, tá? E aí você consegue rodar uma infinidade de workloads, carga de workloads. SQL, consegue rodar Kubernetes, você consegue rodar qualquer tipo de aplicação que você deseja, que você queira, um file server, qualquer tipo de aplicação. Isso vai ficar no seu ambiente on-premise, tá? Então, mesmo tendo o nome Azure, tá? Não é um ambiente de cloud. Ele vai, a gente sempre fala, pode ser considerado uma cloud privada. Você está criando a sua nuvem privada dentro da sua empresa, dentro do seu data center, tá? Porque ela vai ter esses benefícios, né? Aí Kleber. você tem, né? Opa. Oi, desculpa, Kleber. É que Imagina, você tocou num ponto que acho legal a gente comentar. Então, assim, vamos pensar no cenário que a gente estava falando. Eu tenho aqui um ambiente simples, né? Eu agora, neste momento, eu não tenho a modernização da aplicação, mas você precisa ter uma solução que te possibilite isso no futuro, caso você almeje isso para o teu negócio. Ele consegue, por exemplo, então, fazendo uma pergunta aqui, tá? Como alguém que estivesse conhecendo agora, migrar. Eu tenho aqui um exemplo, um ambiente bem simples aqui de VMware.
eu consigo migrar essas VMs VMware para o Azure Stack HCI. E se um dia eu quiser rodar um Kubernetes aqui, modernizar a aplicação em microserviços, eu também consigo, rodando nesse mesmo ambiente, e fazer a gestão pelo Azure Arc? Sim, com certeza, plenamente, tá? A gente tem ferramentas de migração das VMs, tanto de VMware como qualquer outro tipo de VM, né, que você tenha, para o ambiente de Azure Stack. E você faz isso e aí você começa a gerenciar a, a, a usufruir dos benefícios desse ambiente de hiperconvergência, tá? Vai Legal. continuar rodando localmente, como você roda, né, no ambiente VMware, né? Alguns têm a hiperconvergência também, né, deles, né? Mas a transição é bem simples, tá? De um para outro, tá? É possível você fazer essa transição. Inclusive, tem algumas soluções de manter, né, o sistema, o VMware, né? Mas que a gente sabe que hoje está complicado, né? Para a gente ter aí uma previsibilidade, como o Gustavo comentou, né? De custos, né? Porque está realmente muito. Como que eu posso falar assim a palavra? Muito difícil de conseguir entender qual que é o caminho, né, que a empresa está tomando, né? Tem Então, muita empresa que está trocando profissional de TI para profissional financeiro, né? Porque ele tem que ficar ali contabilizando o que está gastando na nuvem, o que não está. Então, e quando você tem uma solução que consegue te trazer essa visibilidade, essa gestão, faz muito sentido, né? E aí, vou aproveitar já linkando aqui o que a gente está falando. O Azure aham. Arc, ele fica na cloud da Azure, ele fica local e ele consegue ver os dois mundos? Isso. Essa é uma aplicação que fica na cloud, tá? Ele é um conector. Vamos simplificando. Ele é um conector entre o seu ambiente on-premise. Ele traduz, né, as informações do seu ambiente on-premise para rodar aquilo na nuvem. Tá? Legal. Então, E a pergunta que não quer calar, todo mundo está pensando, tá, ele está lá na nuvem, mas eu tenho que pagar por ele? Tem custo? não. Ele é um serviço que já está incluso dentro do Azure Stack HCI. Tá? Legal. Então, Legal. isso é bem legal saber, tá? Não precisa pagar esse conector, tá? Um ponto interessante que está bem aqui no meio do slide, né? Que fala que o Azure Stack ele não substitui o Windows Server, tá? Eu acho que até subiu uma pergunta aí, Davi, falando que o Azure Exatamente. Stack substitui o Hyper-V, né? Exato, exato. Então, na verdade, ele é baseado em Hyper-V, tá, gente? Ele é o sistema operacional, ele é baseado em Hyper-V, tá? Então, ele não é que... podemos até dizer que ele seja uma evolução do Hyper-V, por assim dizer, tá? Mas ele ele é o Hyper-V em si, tá? Então, ele não Hyper-V, substitui. o Hyper-V ele vai servir como uma interface da gestão das VMs ali, tá, pessoal? Mas embaixo, o que está rodando ali é o Azure Stack OS, que é o responsável de fazer toda aquela orquestração que a gente comentou. Uma analogia que a gente conhece, até mesmo do nosso concorrente, seria o SXI? É como se fosse um SXI. Pronto, pessoal. Uma analogia. Na analogia, seria o SXI, o Hyper-V, o gestor, junto com o Azure Arc também, tá? O gestor das suas VMs, dos seus ativos, ok? Perfeito. E aí, isso é padrão para todo tipo de hiperconvergência, tá? Quando você sobe uma máquina virtual, você obrigatoriamente tem que licenciar aquela máquina virtual. Isso Perfeito. não é diferente no Azure Stack HCI, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui esse disclaimer, tá? Que ele não substitui o Windows Server. Se você criou a sua máquina virtual utilizando o Azure Stack e o Hyper-V, criou a máquina virtual, quer colocar uma máquina Linux ali? Perfeito, roda sem problema nenhum. Você não vai pagar mais nada, né, para a Microsoft rodando uma máquina virtual Linux. Lógico, talvez se você contratar um Red Hat, qualquer outro tipo de parceiro que tenha uma aplicação Linux, ali, um sistema operacional Linux, você tem esse custo com aquela empresa. Mas para a Microsoft, para a solução do Azure Stack, não tem, tá? Uhum. Se você quiser licenciar com o Windows Server, você tem que licenciar do mesmo jeito como você faria com qualquer outro tipo de hiperconvergência, tá?
você licencia o seu... Você pode ter em duas maneiras, tá? E aí vai aquela conta que o Guilherme falou, cálculo financeiro. Você pode licenciar suas máquinas virtuais, licenciando todo o seu cluster, todos os seus cores físicos do seu cluster. Então, às vezes, vale a pena, né? Você licencia com data center, licenciou, tudo você tem direito a máquinas virtuais ilimitadas, que é um benefício que o data center traz, tá? E também você pode licenciar somente as máquinas virtuais, né? Então, se você tem poucas máquinas virtuais, um ambiente pouco virtualizado, tem essa possibilidade também, tá? Eu acho que eu estou dando spoiler lá dos últimos slides que eu estou comentar. Eu acho que vai ficar mais claro, Kleber, quando a gente chegar no slide de licenciamento e tudo mais, que aí o pessoal vai olhar no slide, acho que vai assimilar melhor o que a gente está comentando. Porque tem uma pergunta guardada para esse slide, cara, para falar a verdade. Acho que foi o Aldrin Xavier, fez uma excelente pergunta. E aí, Aldrin, a gente vai conseguir responder. A gente vai ter uma sessão aqui do licenciamento, a gente vai te responder melhor aí quando chegar nessa parte. Eu vou aproveitando esse gancho aqui, também respondendo outra pergunta do Aldrin, porque como a gente já falou um pouco de arquitetura, pessoal, essa pergunta cabe na parte de arquitetura, tá? Ele falou assim, se existe alguma forma para o dimensionamento do HCI, considerando as aplicações do cliente, hardware legado e tudo mais. Geralmente, sim. O que seria essa fórmula? O assessment, Aldrin. Geralmente, utilizamos assessment para poder buscar qual os workloads que o cliente tem, a quantidade de memória para cada aplicação que ele esteja usando e tudo mais. Se for já um ambiente virtualizado, que ele esteja migrando para o Azure Stack, a gente verifica também o tamanho dessas máquinas virtuais, que tipo dessas máquinas virtuais. E nós temos um sizing do Azure Stack HCI, que lá a gente coloca a soma dessas máquinas virtuais. Mas eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas, por exemplo... Tem um slide, vai ter um slide que vai mostrar o certo. Tá. Ótimo, porque aí, nessa fórmula, a gente consegue entregar, tá, o Aldo? Então, tem sim uma formulazinha para a gente fazer o sizing do HCI, ok? Beleza. Então, aqui é uma visão de arquitetura, tá, da plataforma. Aqui a gente consegue visualizar todo o processo, toda a necessidade, tá? Então, a gente precisa, né, de servidores validados. Esse é um ponto muito importante, tá? Para rodar uma solução de Azure Stack HCI, você precisa ter um servidor validado, tá? A Positiva, ela trabalha com a Supermicro. A Supermicro tem vários servidores validados já para Azure Stack, tá? Inclusive com as mais recentes versões aí de processadores, tá? De quarta geração, aí, tanto de Intel quanto de AMD, tá? Aí aqui a gente consegue ver, né, aqui a gente coloca o sistema operacional, né, do Azure Stack instalado diretamente no Bare Metal. Acima dele, né, você consegue criar o Kubernetes, né, para você colocar as suas aplicações, máquinas virtuais. Dentro das máquinas virtuais, você consegue colocar diversas aplicações, né, SQL, SharePoint e tudo mais. E o AKS, né, você consegue rodar não somente o Azure Kubernetes Service, que é da própria Microsoft, mas consegue rodar outras, né, aplicações de Kubernetes, né, que você possa ter, tá? Então, ele dá suporte, por quê? Porque você tem o conector ali, né, que é o Azure Arc, né? Então, isso é bem importante, né, a gente saber que se você tiver um OpenShift, por exemplo, né, você consegue rodar ele dentro do Azure Stack HCI, tá bom? E aí vem, né, trazendo um pouquinho mais, né, esse gerenciamento de VM habilitado para a Arc, né? O que é, né? É que você entra naquele ponto que o Davi comentou, né, de gerenciamento, através do painel central, né, do seu painel central, você consegue provisionar, você consegue gerenciar as suas VMs, mesmo que elas estejam em um data center fora do seu data center principal. Monitorar, né? Também fazer um monitoramento, né? Ver se ela está ligada, com algum problema. Exatamente. Então,
é isso aí. A gente consegue ter a visão geral, né? E isso até simplifica, né? Porque, por exemplo, vamos supor um varejista que tenha diversas lojas, né? E ele não precisa, não quer ter ali, como fala? Equipes de TI dedicadas para cada local, né? Então, ele pode ter, através do painel central, conectar essas diversas lojas, né? E, assim, ter um gerenciamento, ter uma possibilidade aí de gestão facilitada, né? Aqui falando um pouquinho de Kubernetes, né? É bem interessante, né? A gente já comentou bastante, né? Aqui eu vou ser um pouquinho redundante aqui na solução, né? Mas é uma orquestração de containers, né? E ela traz os benefícios que a gente comentou. Utiliza eficientemente os recursos, né? Então ele é fácil de implantar, fácil de gerenciar, tem a utilização dos recursos, né, do seu equipamento ela é melhor utilizada, né, com a utilização do Kubernetes, né? Compatível com ferramentas DevOps, né? Então, essas ferramentas que esses times novos de desenvolvimento, de infraestrutura como serviço, etc., utilizam, como, por exemplo, integração com ferramentas CI/CD. Assim como é feito numa cloud pública, você consegue fazer também dentro do Azure Stack HCI, né, Kleber? Então, exatamente. Você pode até mesmo criar isso na nuvem, né, como a gente viu lá, né, desenvolver os aplicativos, testar lá na nuvem e depois trazer para o seu ambiente. E acho que o ponto principal que eu gosto de destacar, né, num ambiente de Kubernetes é o último aspecto ali, olha, que você consegue ter uma operação totalmente automatizada, que envolve dimensionamento, atualização, monitoramento e recuperação. Isso diz tudo, né? Por quê? Porque o seu cliente, ele vai, o cliente, né, daquele aplicativo, né, que seja interno ou externo, ele vai ter uma experiência que ele não vai se arrepender, né? Ele vai ter a experiência ótima e vai conseguir desenvolver ali ou a sua compra ou a sua atividade, né, do dia a dia, tá? Então, caiu uma parte do aplicativo, não vai cair o aplicativo inteiro, né? Então, é porque ele está em caixinhas, né? Cada microserviço ali, né? Então, isso é bem, bem interessante, tá? Falando um pouquinho de segurança, tá? O Azure Stack HCI, ele é feito pela maior, né? Uma das maiores empresas aí de tecnologia do mundo, né? Então, a gente tem várias camadas de segurança, né? Eu posso salientar aqui algumas, né? O Defender, né? O Defender, ele cobre a maior variedade, né, de carga de trabalho que você pode utilizar, né? E essa solução de segurança, né? Ela já vem integrada, né? E protege as suas cargas de trabalho. Também, o Azure Stack HCI, junto com o Windows Server, né? Ele simplifica a sua necessidade de proteção adicional, visto que você já tem ali camadas dentro do próprio sistema operacional que traz isso, né? Também, onde quer que os seus dados, né, sejam armazenados, eles têm que estar protegidos contra acesso não autorizado. E aí a gente entra com um ponto interessante, né? O TPM, né? O chip TPM, ele é obrigatório, tá? Numa solução de Azure Stack, num servidor de Azure Stack, tanto quanto no Windows Server também, tá? Também um ponto interessante, né, que é um programa, né, que a Microsoft tem junto com as fabricantes, né, com os fabricantes de processadores, né, é a garantia, né, chamada de Secure Core, né? Então, ele traz, né, uma combinação, né, de raiz de confiança de hardware e que é validada ali, né, pelos fabricantes, né, dos chips, né, por assim dizer, né? E isso traz uma proteção de hardware, né? Não só uma proteção de software, mas uma proteção de hardware, né? O que dificulta muito ali uma possibilidade, né, de invasão, né? como um todo, né? Do hardware Sim. até a camada mais alta da aplicação, né?
Exatamente, né? Então são todas essas camadas aqui, né? Então a gente consegue realmente trazer aí muita segurança, tá? Para o seu dia a dia. Aqui falando um pouquinho de remote office, né? E branch office, né? Então é um pouquinho mais do que a gente comentou, né? Um monitoramento, um gerenciamento centralizado que você consegue atualizar e monitorar e fazer o deployment, né, de aplicações de um ambiente central, utilizando ali o poder da nuvem, né, do Azure Arc, tá? Então, não que você está na nuvem, né, mas você utiliza a nuvem para poder fazer esse tipo, né, de monitoramento, de aplicar políticas, Tinha essas coisas, né? Fazer exatamente, a né? gestão, Então, né? A gestão remota, né? Assim, exatamente. vale destacar que, assim, exemplo, eu tenho uma filial que ela ficou, sei lá, o caminhão bateu no poste, ficou sem fibra lá. Vai parar de funcionar? Não, não vai parar de funcionar. Tudo que estava ali vai continuar funcionando, porém você não vai estar enxergando ali o teu ambiente até voltar à internet. Então, se você precisar fazer alguma gestão ali, você precisa aguardar. Mas a 100% daquela filial vai continuar operacional, né? Exatamente. Por conta da solução manter as configurações, né? E também tem, obviamente, ter todo um processo automatizado de resiliência. Novamente, pessoal, voltando, a gestão unificada. O Kleber está falando isso porque é interessante. Novamente, a gente volta nos times. Os times precisam se atualizar. E pensam vocês, que são nossos clientes. Você imagina você ter 2, 3, 4, 5 filiais e você, em um ponto focal, conseguir gerenciar todos os seus ativos. Isso que é interessante, tá? Usando o Arc. Muito bem. Aqui são alguns dos serviços, tá? Como a gente falou, ela é uma solução híbrida, né? Então, a nuvem, né, do Azure, no caso, deixar um ponto bem claro, tá? Por enquanto, o Azure Stack HCI ele só conecta com a nuvem do Azure, tá? Então, isso é um ponto interessante. Mas dentro da nuvem do Azure, nós temos diversos tipos de serviços que podem ser conectados no seu ambiente local. Eu salientei aqui dois que são os mais procurados, Utilizados, mais né? conhecidos, né, utilizados. É o Azure Backup, né? Você faz o seu backup das suas máquinas virtuais, né? Ou do seu ambiente ali, das suas máquinas virtuais, melhor dizendo, né? E se tiver algum problema com aquela máquina virtual, deu a perda dessa máquina virtual, você busca ela lá no seu backup, volta a utilizar novamente. E aqui é um ponto muito legal, tá? O Site Recovery, tá? Que é um DR, né? Um ambiente de Disaster Recovery. Você faz uma cópia integral do seu ambiente e você coloca lá na nuvem. Você vai ter o custo desse armazenamento ali, desse backup, né? Não vai pagar ainda computação nem nada. Mas vamos supor que você tenha um desastre no seu ambiente on-premise. Basicamente, o que você precisa fazer é virar a chavinha, ligar as suas máquinas virtuais que estão lá na nuvem e você vai ter uma disrupção muito pequena, tá? E aí, a partir daí, você vai ter os custos da sua máquina virtual, de armazenamento e tudo mais que vai estar rodando lá no Azure. Mas que, resolvendo o seu problema local, você consegue desligar novamente a nuvem e voltar para o seu ambiente on-premise, tá? Mas o importante é que você tenha continuidade do seu negócio, tá? Isso que é o principal. Legal. Só um ponto que eu queria incluir, Kleber, bem rapidinho, é Uhum. que não é obrigatório nenhum tipo de serviço da Azure ser adquirido. É Perfeito. tudo opcional. Eu vejo que eu quero fazer um backup da minha VM. Eu vou lá, faço a aquisição desse serviço e eu vou ter backup daquela VM. Eu não quero mais, eu desabilito, não quero mais, não precisa ficar com aquela recorrência. E também, se você tiver 2 clusters on-premises, você consegue também replicar as VMs de um cluster de um site, sei lá, um site em São Paulo para um site numa filial no Rio de Janeiro e vice-versa. Então você consegue tanto fazer
a sua estratégia aí de disaster recovery ou replicação de DR, tanto on-premise como também para cloud. Aí vai da estratégia que cada um adotar, né? Isso é interessante, porque acabou de chegar uma pergunta aqui do Diego Avelino. Bom dia, Diego. O Azure Backup substitui 100% o backup convencional? Olha, Diego, vou ser franco com você, depende do tipo de solução que você também usa no seu backup convencional. Vamos ser francos aqui. Tá? Então, assim, tem várias ferramentas no mercado, a Microsoft aceita todas as ferramentas do mercado third parties, ok? Então, assim, dependendo do tipo de funcionalidade que você deseja, a gente pode atender você 100%. Mas dependendo do tipo de funcionalidade que você queira, às vezes até mesmo somente uma ferramenta pode te atender no mercado. Então, é de caso a caso, tá? O Guilherme respondeu bem aqui, eu acho que a maioria desses casos que pode ser utilizado para o Azure e HCI, tá? Qualquer coisa, novamente, a gente está à disposição aqui para responder outras perguntas um pouco mais aprofundado nesse caso. Tá? Se for um backup, assim, você falou bem, se for algo específico, a gente tem que analisar. Se for um backup básico, que é o casual, uma cópia de segurança, ele vai substituir. Dá para substituir. Fazer o próprio site recovery, caso necessário, a gente consegue fazer, tá, o Diego? Se for algo muito específico mesmo, é bom analisar caso a caso. Às vezes a gente pode até atender você, tá, com esse backup. Mas dependendo do tipo de ferramenta, fazer tipos de links, enfim, dentre outras coisas, a gente tem que analisar esse caso, tá bom? E aí só deixar claro, tá, que ele tem conexões com backups locais, com Vim, com Volt, todos os tipos de backups que você já tem atualmente. Se você quiser continuar com esse tipo de backup, você pode continuar ele sem problema nenhum. Você não necessariamente precisa ter o serviço de substituir, nuvem, tá? Né? Exatamente. Substituir. O Aldri acabou de perguntar isso, está respondido, Aldri. Você não precisa substituir. Se o cliente já possui Vim, Commvault, entre outros, né? Então, assim, vale a pena realmente verificar se o Azure Backup pode ser um bom substituto, porque... Ou somar. Exatamente, somar. Ou somar. Sempre será caso a caso para esse tipo de solução, tá, pessoal? Tá aí. Aqui, ó, a gente traz um exemplo aqui de sizing, tá? Então, quando a gente pega as cargas de trabalho, né? Foi até comentado, a gente faz o assessment, né? O Davi comentou. Vê o ambiente do seu ambiente. A gente traz essas informações para cá, joga nesse sizing da Microsoft, ela me dá uma sugestão de equipamento e de processador e de memória e tudo mais, tá? Então, normalmente ela vem assim, né? Ela traz aqui é um exemplo de um de quarta geração já, tá? Normalmente já estamos sempre trabalhando com quarta geração, né? De processadores, isso é muito importante, tá? E normalmente também o sistema, né? E a gente está vendo isso no dia a dia, né? Nas nossas cotações, que discos mecânicos, né? HDs, já não estão tão mais baratos do que um de estado sólido, né? Uma SSD. Então a gente já está meio que padronizando para deixar tudo SSD, porque o ganho é muito grande, né? E o custo vem valendo a pena, né, Kleber? O custo, né? Exatamente, esse é o ponto, né? Não vai valer a pena, né? Então, a gente meio que está padronizando. Se a sua exigência é por HD, perfeito, a gente tem opções que a gente consegue te atender, tá? Mas os discos sólidos realmente trazem um benefício gigantesco, tá? Exatamente. E aí a gente vai entrar um pouquinho em licenciamento, tá? Estou até um pouco preocupado aí do horário, gente. Não O sei tempo, né? Mas acho que... Vamos lá. Acho que vai dar tempo aqui. Vou passar rapidinho aqui. Por quê? Porque é bem simples, tá? Licenciamento do Azure Stack HCI, ele é muito simples. Ele é baseado por cores físicos do equipamento. Então, se o seu cluster tem 2 servidores, com cada servidor com 16 cores no total, você vai pagar 32 cores, tá? Isso independente da quantidade de cores virtuais, né, que você está utilizando na sua máquina virtual. Isso não influencia.
Tá? Então, se você tem lá 1.000 máquinas virtuais, tá? Lógico, tem a limitação física, né, do seu hardware, né? Mas isso não vai te gerar custos a mais, tá? Se você não alterar a quantidade de cores físicos do seu processador, vai ser sempre aquele mesmo valor que você vai pagar, independente da sua carga de trabalho, tá? Então, ele é previsível, ele é simples, né? Não tem matemática, não tem com memória, com armazenamento, com saída de rede, e é eficiente, né? Então, é bem simples mesmo. E aí, novamente, o disclaimer, né, que ele não inclui licenciamento do sistema operacional das máquinas virtuais, tá? E pode ser tanto Windows Server quanto Linux. E aqui a gente traz exemplos, tá? Vamos supor, né, você quer executar aplicações Linux, um software de código aberto. O que você vai comprar? Um servidor validado Supermicro, mais o Azure Stack e nada mais, tá? Porque você vai instalar ali a sua aplicação Linux. Se você utiliza poucas aplicações, né, virtualizadas, você compra um sistema validado, né, Supermicro, o Azure Stack e o Windows Server Standard, que te dá direito a 2 máquinas virtuais. Se você precisa utilizar mais máquinas virtuais, você adquire o Windows Server Data Center, que é máquinas virtuais ilimitadas, tá? E a Microsoft, ela traz benefícios, tá? Com alguns tipos de licenciamento de Windows Server. E aí é um ponto que a gente está tendo muita aceitação dos clientes, tá? Eu acho que aqui aparece um pouquinho mais, né? Isso mesmo, né? Os benefícios híbridos do Azure, né? Para o Azure Stack. Então, se você tem um sistema operacional Windows Server com Software Assurance, tá, ativo, ou uma licença de assinatura, né, de subscrição do Windows Server, você não paga a taxa do Azure Stack HCI. Olha que interessante. Tá? Então, aquela taxa, aquela tarifa que você teria de pagar pelos seus cores, né, pelo Azure Stack, se você tem Windows Server com Software Assurance ou licença de assinatura, você não paga. Então, quebra essa camada, né, do Azure Stack. Você só paga o licenciamento. Baita benefício. Baita benefício. E Kleber, e só para ficar claro, Kleber, o custo de licenciamento do Azure Stack por core, o cliente para adquirir, ele paga de uma vez ali o valor total? Como que é cobrado esse licenciamento? Ele é cobrado mensalmente, tá? Então, legal. Ele não precisa fazer um investimento, né, de upfront, antecipado. No caso, né? Isso, exatamente. Você consegue fazer o pagamento mensal desse licenciamento, tá? Porque ele é como se fosse uma assinatura, né? Não, desculpa. Exato. É como se fosse uma assinatura, né? Todo mês ele vai fazer a verificação de quantos cores tem e gera uma fatura para você. Tá, é porque isso tem aí a gente volta a uma pergunta do Aldri também lá atrás, logo no começo da nossa conversa, que seria essa tendência realmente, todo mundo está indo para a subscrição, e é normal, pessoal, isso é de mercado. Tá? Mas ele realmente coloca aqui que tem dificuldades no mercado público, né? O Azure Stack, então, no caso, Azure Stack HCI, só temos modelo subscrição. Sim. E mensalmente, nesse caso. Né? Não tem um upfront. O upfront não tem. Tá, ok. Não tá tem. Aí, Aldo. Tá respondido. Pessoal, deu 11h30 aqui. Eu queria comentar que, assim, quem tiver mais perguntas, mais interesse, a gente vai fazer mais sessões onde a gente vai aprofundar mais ainda, tá? A gente vai trazer mais temas, fazer até demonstração, se for o caso. E deixe a pergunta, depois vai ter nossos contatos, mandem as perguntas para a gente vai respondendo também, caso a caso. Infelizmente não dá para fazer o dia todo, né, Kleber? O webinar é só 1h30. A conversa é boa. O pessoal tem, a agenda é complicada, né, gente? É complicado, Mas eu acho que deu para explorar super bem todos os temas, agradecer o Kleber aí, e eu acho que eu agora